perde de vista isso. Mas ela começa com os aspectos êmicos, ou seja, aqueles aspectos que são construídos a partir da própria vivência dos sujeitos. Eles são traduzidos às vezes em expressões, são expressões que são êmicas, elas só fazem sentido ali, naquela realidade, naquele grupo. Se eu transporto essa expressão para fora e não trago o contexto dela, ela perde totalmente o sentido. Tá? Então, expressões podem me trazer esse aspecto êmico, eu coloco entre aspas essa expressão. Tá? Um ritual pode me trazer um aspecto êmico, ou seja, um determinado ritual, por mais que ele se utilize de elementos de uma cultura bem ampla, ele, ali naquele grupo, ele expressa uma realidade muito particular. Então, isso são os aspectos êmicos, ou seja, os aspectos êmicos são reflexos de vivências, de realidades muito particulares. Eu só posso compreendê-los na medida que eu compreendo essas vivências, senão eu não consigo compreendê-los. Nós temos aspectos êmicos não só em grupos, né? Nós temos em gerações, né? Os adolescentes têm as suas expressões, né? Que a gente percebe que só faz sentido ali, se a gente entender o que ele está dando sentido. Se a gente transplanta para fora, perde sentido. Quando ele fala demorou, né? Ele não está dizendo que você custou a chegar. Ele não está dizendo isso, né? Ele está dizendo outra coisa ali, demorou. Quer dizer, essa é uma expressão êmica de uma faixa etária, né? Ela é criada naquela vivência ali. Eu tenho que botar esse demorou entre aspas. Esse demorou não é um demorou no sentido mais lato, né? Não é no sentido mais lato. É uma expressão êmica desse grupo, né? O ficar, e assim por diante. Se bem que isso já está sendo ampliado, já não está tão êmico assim, né? Mas isso mesmo, né? Tem determinadas expressões, determinadas atitudes, né? Que elas são muito produto de um tipo de vivência ou de uma peculiaridade de um grupo, que eu tenho que ter cuidado sobre isso. Eu não posso fazer uma tradução para o lato. Eu tenho que ter esse cuidado para ver como aquilo reflete o quê, né? Então isso tudo vai implicar no meu objeto de estudo, né? E quando eu defino o meu objeto, eu defino às vezes a partir disso aqui, né? Se eu sou do campo da saúde, eu vou investigar câncer, eu parto da noção do câncer, de hiperplasia, um determinado estagiamento, quer dizer, eu parto de uma noção ou de um construto ou de uma nosologia, né? Agora, quando eu vou investigar a representação do câncer, aqueles sujeitos, eles não estão necessariamente partindo desse construto que eu estou partindo do que é câncer. Ou às vezes eles se apropriaram desse construto de uma forma muito particular, né? Em termos de objetivos, ou seja, em termos de ações de pesquisa, né? Na quantitativa, os objetivos são medir, predizer, né? Verificar ou falsear teorias, generalizar, explicar, buscar causa e efeito. Essas são as grandes ações das pesquisas quantitativas. Na qualitativa, não. Descobrir, interpretar, né? Descobrir teorias. O empírico, o cotidiano, eles nos traz elementos para a construção de teorias sociais, né? Particularizar, né? Aprofundar, compreender, mostrar padrões relacionais, são grandes ações, viu, gente? Não vamos botar esses objetivos no projeto, né? De forma alguma.
são grandes ações da pesquisa, né? Quer dizer, isso tem que ser traduzido em termos mais delimitáveis numa pesquisa, mas são grandes objetivos da pesquisa qualitativa, que se diferencia muito do quantitativo. Então, essas grandes ações podem nos dar um norte. Se eu quero pedir, predizer, não vou usar a pesquisa qualitativa. Se eu quero ver qual é a causa de um determinado fato, não vou usar a pesquisa qualitativa. Eu tenho que saber o que se propõe em cada uma das duas abordagens, para eu poder utilizar uma das duas. Os métodos, né? Na abordagem quantitativa, os métodos, eles ocorrem sempre em cenários artificiais. Ou seja, o método da pesquisa quantitativa, ele ocorre num cenário que o pesquisador constrói. E esse artificial, ele vai desde uma sala que eu posso construir com uma temperatura, com uma cor de parede, com um tipo de substância química circulando no ar, com imagens, com captação de imagens. Isso é a ideia de construído, né? Tipo, se fosse uma caixa que eu coloco uma cobaia ali dentro, é um super ambiente construído, até um questionário. O questionário também é construído. Ele é um cenário também artificial. Quando eu chego para alguém, dá licença, eu quero te fazer umas perguntas. O que você acha? Eu já tirei a pessoa do cotidiano dela. Eu coloquei no meu cotidiano, na minha pergunta. Quer dizer, é um cenário também artificial. Quando eu paro para fazer um questionário, uma pesquisa quantitativa, é um cenário artificial. É tão artificial quanto o outro, em graus diferentes. A pesquisa quantitativa não. Ela parte de cenários naturais. Se eu quero investigar usuários de um programa, eu tenho que estudar no cenário do programa. Se eu quero estudar a hospitalização de determinados pacientes, eu tenho que estudar no ambiente da hospitalização. Se eu quero estudar práticas familiares, práticas alimentares tipo de uma comunidade, eu tenho que estudar naquela comunidade, buscando sempre cenários naturais. Esse naturais aí é entre aspas, viu, gente? Porque nada é tudo natural, né? Tudo passa pela cultura. Até o que é natural passa pela cultura. Mas esse natural aí é entre aspas. Os métodos na pesquisa quantitativa, eles seguem um desenho linear. Eu tenho o projeto, eu tenho a validação dos instrumentos, eu tenho a pré-testagem, eu tenho a aplicação do instrumento, eu tenho depois a análise dos dados. Eu sigo de uma forma bem linear. Eu não volto para trás. Forma alguma. Não volto para trás. Vou sempre nessa linha. O método qualitativo não. Ele é flexível, ele é circular. Eu estou construindo um projeto. Se eu não tenho informações sobre o cenário do objeto que eu estou construindo o projeto, eu vou para aquele cenário para obter mais informações para construir o meu objeto. Eu vou para o campo, eu já estou analisando. No campo, eu posso voltar para o projeto, reformular, afinar alguma coisa. Né? Eu chego na fase final de análise, eu posso voltar para o campo para complementar ou aprofundar determinadas informações. Então, a pesquisa qualitativa, ela não é de forma alguma linear. Ela é muito circular. É tipo um bolero de Ravel, né? Não sei se vocês conhecem o bolero de Ravel. Quando a gente pensa que já terminou, ele começa outra vez, né? No mesmo som, né? Eu vou lá e volto, vou lá e volto.
É claro que nós damos algumas terminalidades, que não tem jeito, né? Nós vivemos em sociedades que temos produções situadas num tempo, né, e num espaço, que dá uma terminalidade. Mas se nós quisermos ou pudermos, nós podemos ficar numa pesquisa em 10 anos, num grupo, apenas um grupo. Aqui coloca uma terminalidade. O método quantitativo ele parte de categorias prévias, categorias construídas, né? E as categorias do qualitativo são categorias a serem estudadas. Eu posso até partir para investigar a representação do câncer, por exemplo, com um conceito de representação e um conceito de câncer. Mas aquilo ali não é uma categoria previamente estipulada para eu ver se os sujeitos se aproximam ou se distanciam dela. É uma categoria que eu defini para eu estudar. Quando eu terminar a minha pesquisa, o meu conceito de câncer certamente não vai ser aquele que eu iniciei. Ele vai ser um produto do diálogo daquilo que eu iniciei com as ideias, as opiniões, as representações das pessoas que eu estudei. Então são categorias apenas a serem estudadas. Eu parto no quantitativo de hipóteses prévias, no outro eu parto mais de hipóteses emergentes, ou seja, é no processo que as hipóteses vão surgir. Eu posso até ter alguns pressupostos de uma pesquisa qualitativa como produto de outras pesquisas qualitativas. Mas mesmo eu tendo hipóteses a priori de pesquisa qualitativa, eu não posso me fechar às hipóteses que surgem no processo. Isso é muito importante. Também sem essas hipóteses de processo, eu não consigo interpretar nada. É necessário eu formular algumas hipóteses, algumas afirmações provisórias do processo para eu poder ter um ponto de partida para interpretar alguma coisa. Então eu tenho que estar aberto a essas hipóteses emergentes e não me prender nas hipóteses prévias. Aqui, o método, ele se constitui a partir de uma amostra estatística, e se eu quero generalizar, eu tenho que pegar um pedaço que represente o universo, senão eu não posso generalizar para o universo. Então a minha amostra, ela tem que trazer elementos que estão presentes em todo o universo que está relacionado com o objeto que eu estou estudando. Ela tem que ter uma representatividade bem numérica, ou seja, se eu tenho um elemento do universo preponderante na minha amostra, através de segmentação ou através de randomizações, eu tenho que ter esse elemento também preponderante, de modo que ele represente aquela expressão de quantidade. Né? Então eu aplico alguns critérios redutores. Né? A amostra ela tem que ser estatisticamente representativa do universo. Na pesquisa qualitativa, não. A pesquisa qualitativa é uma amostra teórica ou estrutural. Vamos entender o que é isso. Uma amostra teórica, ou seja, eu tenho que contemplar os sujeitos que conseguem dar material para eu fazer uma discussão sobre aquela questão que eu estou colocando na pesquisa. Então, se eu quero discutir relações de submissão e dominação numa determinada instituição, eu tenho que ouvir pessoas dos dois lados, para eu poder conseguir fazer essa discussão
de dominação e submissão. Se eu quero estudar, sei lá, a dominação masculina, uma questão teórica que eu formulo sobre isso, eu tenho que ouvir, né, homens, eu tenho que ouvir mulheres. Não dá para eu falar da dominação masculina só a partir dos homens ou só a partir das mulheres, porque a minha perspectiva é uma perspectiva teórica, relacional, de gênero. Então, a perspectiva teórica pode me dar alguns princípios para eu fazer um desenho de amostra qualitativa. Ela não representa numericamente o universo que eu estou estudando. Ela particulariza nesse universo de acordo com a teoria que eu estou investigando. Ou ela pode ser uma amostra estrutural. Ou seja, se eu vou estudar o processo de trabalho numa instituição hospitalar, eu tenho que entender como se estrutura o processo de trabalho na instituição hospitalar. Após entender como é que se estrutura esse processo, eu tenho que levar em conta a voz ou as ações de todos os representantes de cada uma das fases desse processo de trabalho. Se eu quero discutir processo de trabalho hospitalar, não posso apenas ouvir o gestor, ou não posso apenas ouvir ou observar o cotidiano de uma classe profissional. Eu tenho que observar a dinâmica da interação de todas essas classes e tenho que levar em conta as pessoas que estão em diferentes momentos desse processo. Isso é uma amostra estrutural. Eu só consigo desenhar essa amostra se eu conheço a instituição que eu vou investigar. Se eu não conheço, eu não consigo desenhar essa amostra. Eu tenho que ir para lá, essa instituição, entender melhor como ela se estrutura, para poder aí sim conseguir fazer um desenho que possa me dar condições de discutir sobre a estrutura como um todo. Então não é uma representação numérica. Eu posso ouvir 2 só numa classe profissional, ou numa outra eu preciso ouvir 4 ou 5, porque o material de 2 não é suficiente para eu discutir. Eu não tenho uma representação numérica aí, eu tenho uma representação teórica ou estrutural. Na minha amostra tem que estar presente componentes da estrutura daquele grupo, ou tem que estar presente determinados sujeitos privilegiados que vão me dar informações para aquela discussão teórica que eu quero fazer. Então é bem diferente aqui. Aqui eu faço um cálculo, aqui eu faço um desenho. Dos métodos quantitativos, os resultados são muito previstos. Ou seja, para um conhecimento ser tido como científico numa pesquisa quantitativa, esse conhecimento ele tem que ser validado, tem que ter uma credibilidade, ou seja, ele tem que ser um conhecimento que é passível a ser replicado. Então, são resultados muito previstos. Né? Evidentemente que a ciência, ela se supera. Eu posso encontrar outros fatores. Mas, se eu vou fazer, por exemplo, uma intervenção de um grupo, caso controle, numa pesquisa clínica sobre fatores que potencializam agravos cardiológicos, eu tenho já alguns resultados que são muito previsíveis. Na literatura já foi mapeado que existem determinados fatores que potencializam isso. Então, se eu vou constituir o meu grupo, de caso o meu grupo controle, eu vou observar um grupo controle que eu tenha determinados aspectos que a literatura já me desenhou, né?
A literatura já me diz que o uso de fumo, o sedentarismo, certo tipo de dieta, né? Tudo isso podem ser fatores que potencializam agravos cardiológicos. Então, isso já está posto na literatura, né? Então, se eu tiver uma intervenção estrangeira, a gente não precisa ouvir todas as pessoas falantes daquela língua para a gente aprender a ser fluente na língua. Não é? Imagine se eu tivesse que aprender, ouvir todo mundo falando inglês para aprender inglês. Não, eu vou para um lugar que fala inglês, convivo com o tempo eu consigo pensar em inglês, sem ter contato com todas as pessoas que falam inglês. Então a tipificação, ela ocorre muito isso, e permite eu generalizar. Ou seja, eu posso dizer que grupos com determinados segmentos sociais, com determinadas realidades de vida, eles podem partir desse modelo assim. Não significa que eles concordem com os modelos, eles podem até criticar esses modelos, mas eles usam esses modelos como ponto de partida, como matéria-prima, né? Eu lembro muito das entrevistas que eu faço com homens, né? Quando eu pergunto para os homens, independentemente da classe, eu pergunto: o que é ser homem, né? E a primeira ideia que eles vêm é: ser homem não é ser mulher. Primeira ideia. Define o homem por oposição à mulher. Isso, eles podem concordar com isso ou não. Eles podem começar: não, de ser homem é diferente da mulher, mas eu não acho assim. Ele já pode dar uma outra opinião. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher têm sentimentos iguais, são parecidos, mas ele primeiro partiu daquela ideia de que ser homem é não ser mulher. Ele partiu desse imaginário social de que se opõe os gêneros, se constrói os gêneros por oposição, por diferença. Ele partiu desse modelo. Ele pode se apropriar desse modelo de uma forma muito diferente, ou até negar esse modelo, mas ele parte desse modelo, porque esse modelo é estruturante na cultura deles. Então, quer dizer, quando eu consigo chegar a essas tipificações, aí eu posso falar com o grupo, eu posso generalizar com o grupo. Para eu entender os cuidados de enfermagem, não é, numa determinado agravo, uma determinada patologia, eu não preciso observar todas as enfermeiras que trabalham aquela patologia. Não, eu posso observar algumas. O que eu conseguir tipificar, isso pode servir de diálogo com todas as enfermeiras que trabalham com a patologia. É claro que elas trabalham diferentes, mas elas partem de alguns eixos bem comuns. Então é isso que nós estamos investigando. Isso é que é difícil, às vezes, quando eu faço orientação. Como eu pego uma perspectiva antropológica, às vezes é muito difícil as pessoas entenderem. Falam: mas isso não está dando conta dessas pessoas, as pessoas são tão diferentes. Eu digo: eu não estou interpretando as pessoas. Não estou fazendo pesquisa psicológica. Não estou analisando a subjetividade das pessoas. Eu estou interpretando os modelos culturais que as pessoas utilizam para construir as suas representações ou as suas ações. É isso que eu estou estudando. Então, o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, são acesso para eu chegar aos modelos. Não o que elas falam que eu estou investigando necessariamente. Eu estou indo para além das falas delas. Eu estou querendo investigar modelos que estruturam uma determinada cultura. Então, quando é isso,
as pessoas ficam menos preocupadas, porque realmente os meus achados, eles não representam as pessoas todas. Claro que não. As pessoas têm uma complexidade infinita, né? Não dá para eu falar das pessoas. Eu estou falando da planta baixa que fez com que as pessoas construíssem com as suas ações, com as suas falas. É disso que eu estou investigando. Quem quer investigar as pessoas, é claro que essa ferramenta não vai ser útil, vai ter que ser outro desenho de pesquisa. E, finalmente, uma outra estratégia é você pegar os casos únicos com o contraste do geral. Às vezes você pega um grupo e você consegue tipificar uma ideia ou um posicionamento daquele grupo. E você vai ouvindo um, vai ouvindo o outro, vai ouvindo o outro. Você consegue, por detrás das falas dele, encontrar um eixo que une todos para chamar de grupo. Alguma coisa que traz uma identidade daquele grupo. E lá no meio, você encontra um que te traz uma ideia muito diferente. Na pesquisa quantitativa, isso é desprezado. Porque esse um do conjunto, ele, em termos numéricos, ele não tem nenhuma expressão. Então, eu desprezo, desconsidero. Na pesquisa qualitativa, não. O diferente do grupo, ou diferente daquelas pessoas que eu entrevistei, daquele grupo, esse pode me dar muito mais condições de entender o grupo como um todo, do que só eu levar em conta aqueles que estão em cima do mesmo modelo. Por contraste, eu posso fazer uma generalização do grupo. Eu posso fazer a seguinte reflexão: o que leva um grupo tão homogêneo, com um pensamento tão estruturado, produzir um pensamento tão diferente e se sentir parte do grupo? Então, quer dizer, essa generalização do grupo, ela é possível não porque eu encontrei vários que pensam igual, no geral, mas porque eu encontrei um que pensa diferente de todo o geral. Através do contraste, através de uma reflexão, o diferente pode me levar a entender melhor o igual, o geral. Então isso é muito importante que a gente não despreze, né? Pesquisa qualitativa, às vezes a gente está pensando na quantitativa, né? Então tem lá um pensamento diferente, da vontade de deletar, né? Por que isso está pensando tão diferente, né? Vamos tirar isso aí, que não conflita tanto a nossa vida, né? Está todo mundo aí, está todo mundo respondendo assim, esse aqui não, mas aquele que está diferente, ele exige uma reflexão muito mais apurada, muito mais aprofundada minha, que vai me ter uma apreensão melhor do grupo. Não sei se ficou claro aí para você. Eu lembro da pesquisa que eu fiz com homens de mais de 40 anos, sobre a questão, né, com canteiros de obra. Então, eles tinham, assim, as primeiras séries no máximo do ensino fundamental. Uns tinham primeira série, segunda série, outros não tinham escolaridade. E aí, eu ouvia, né, quando eu perguntava para eles sobre o homem, quando eles falavam sobre sexualidade, né? E aí a gente vai se distanciando das falas, vai pegando e vai mapeando os modelos, né, que vão surgindo ali. E aí tinha um que me dizia o seguinte: não, ser homem é gostar de mulher, mas também é gostar de homem. Tinha muito diferente ali, né? Eu ficava me perguntando como um grupo, não é, tão particular, que vive num